A esposa desconhecida, uma teia de traição e segredos. A vida de Helena vira de cabeça para baixo quando a morte súbita de seu marido em um acidente de carro a deixa viúva e em luto. No entanto, em meio à dor e à tristeza, uma revelação chocante a atinge em cheio. O homem com quem ela compartilhou anos de amor e vida tinha uma segunda esposa. Abalada e confusa, Helena se vê diante de uma realidade cruel e inimaginável. Determinada a desvendar a verdade sobre a vida dupla de seu marido, ela embarca numa investigação que a leva por um labirinto de segredos, mentiras e traições. Ao longo de sua jornada, Helena se depara com personagens misteriosos e situações intrigantes que a colocam em perigo. Cada passo a aproxima da verdade, mas também a afasta da vida que ela conhecia e acreditava ter. Em sua busca por justiça e paz, Helena encontra outras mulheres que também foram enganadas pelo mesmo homem. Juntas, elas formam um laço de sororidade e apoio mútuo, traçando um plano para expor a verdade e finalmente encontrar a redenção que tanto merecem. A chuva caía torrencialmente sobre a cidade, um espelho perfeito para a tempestade de emoções que se desenrolava dentro de Helena. A notícia da morte de seu marido, Marcos, em um acidente de carro, ainda ecoava em seus ouvidos, misturando-se com a dor aguda da perda e a confusão crescente. Ao lado do corpo inerte de Marcos na cama do hospital, Helena encontrou um envelope lacrado com seu nome. As mãos trêmulas abriram o papel, revelando uma carta que a deixaria em estado de choque. Helena, minha querida, a carta começava com uma caligrafia elegante e familiar. Sei que esta notícia te trará dor e confusão, mas preciso ser honesto com você. Eu te amo, sempre te amei, mas também amo outra mulher. Seu nome é Clara, e estamos casados há 2 anos. As palavras de Marcos pareciam saltar da página, cada frase um golpe certeiro em seu coração. Traição, engano, uma vida dupla que ela jamais imaginou que ele vivesse. A dor se misturava à raiva, à incredulidade e à profunda sensação de ter sido enganada por tanto tempo. Como assim? Helena murmurou para si mesma, as lágrimas brotando em seus olhos. Por que ele me fez isso? As memórias dos anos que passaram juntos inundaram sua mente. Os momentos felizes, as risadas, os sonhos compartilhados, tudo agora parecia um palco de mentiras, uma farsa cruel que a cegou por tanto tempo. Eu preciso falar com ela, Helena decidiu, a voz firme apesar da tremedeira interior. Preciso saber a verdade. Com o coração encolhido e a mente em ebulição, Helena deixou o hospital, pronta para enfrentar a mulher que dividiu seu marido e despedaçou sua vida. Helena dirigiu até o endereço que encontrou na carta de Marcos. O bairro era familiar, mas a casa em si era estranha, um lugar que ela nunca havia visto antes. Respirando fundo, ela tocou a campainha, o som ecoando no silêncio da noite chuvosa. A porta se abriu lentamente, revelando uma mulher alta e elegante, com cabelos loiros e olhos azuis penetrantes. Era Clara, a outra esposa de Marcos. Helena, Clara disse, surpresa. O que você está fazendo aqui? Eu preciso conversar com você, Helena respondeu, a voz firme apesar da raiva que queimava dentro de si. Sobre Marcos. Clara hesitou por um momento, antes de convidá-la para entrar. As duas mulheres se sentaram em uma sala aconchegante, a decoração minimalista contrastando com a tempestade de emoções que a cercava. Eu sei sobre você, Helena começou, sem rodeios. Li a carta que Marcos me deixou. Clara baixou a cabeça, a expressão sombria. Eu sinto muito, Helena, ela disse, a voz baixa. Eu não queria te machucar. Mas você machucou, Helena retrucou, as palavras saindo como flechas. Você destruiu meu casamento, minha vida. Clara ergueu a cabeça, os olhos cheios de lágrimas. Eu também o amava, Helena, ela confessou. Ele me disse que estava infeliz com você, que vocês estavam se distanciando. Helena sentiu uma pontada de dor no peito. As palavras de Clara confirmavam seus próprios medos, a sensação de que, ao longo da noite, Helena e Clara descobriram que Marcos tinha uma vida dupla ainda mais complexa do que elas imaginavam. Ele mantinha relacionamentos secretos com outras mulheres, enganando-as e traindo-as da mesma forma que havia feito com elas. A raiva e a indignação cresceram dentro das duas mulheres. Elas se sentiram usadas, manipuladas e vítimas das mentiras de Marcos. Mas em vez de se entregarem à amargura e ao ressentimento, elas decidiram unir forças e buscar justiça. Não podemos deixar que ele fique impune, Helena declarou, a voz firme e determinada. Precisamos expor a verdade e fazer com que ele pague pelo que fez. Clara assentiu com a cabeça, seus olhos cheios de resolve. Eu concordo, ela disse.
Juntas vamos desmascarar a farsa de Marcos e mostrar ao mundo quem ele realmente era. As duas mulheres traçaram um plano para expor a verdade sobre Marcos. Elas reuniram provas de suas traições, contataram outras mulheres que foram enganadas por ele e buscaram apoio da mídia e das autoridades. Com o passar dos dias, a verdade sobre a vida dupla de Marcos começou a vir à tona. As histórias das mulheres enganadas por ele se espalharam como fogo, abalando a imagem pública que ele cuidadosamente construiu. Marcos, confrontado com as provas e o clamor público, não teve outra saída a não ser confessar suas mentiras e traições. A humilhação e a vergonha o consumiram, e ele se viu diante das consequências de seus atos. Helena e Clara acompanharam o desenrolar dos acontecimentos com uma mistura de tristeza e satisfação. A justiça havia sido feita, mas a dor da traição e do engano ainda permanecia em seus corações. Com o tempo, Helena e Clara começaram a superar o trauma da traição de Marcos. Elas se apoiaram mutuamente, compartilhando suas dores e aprendendo a lidar com as cicatrizes que a vida lhes havia deixado. Ambas encontraram força na amizade inesperada que se formou entre elas. A dor as uniu, mas a superação as libertou. Elas aprenderam a recomeçar, a reconstruir suas vidas e a encontrar a felicidade novamente. A jornada de Helena e Clara foi árdua e dolorosa, mas também foi um processo de transformação e crescimento. Elas se tornaram mulheres mais fortes, mais independentes e mais conscientes de si mesmas. Meses se passaram após a revelação da vida dupla de Marcos. Helena e Clara seguiram em frente com suas vidas, buscando reconstruir seus sonhos e curar as feridas do passado. No entanto, um novo mistério surgia em suas vidas, pronto para abalar as bases da frágil paz que haviam conquistado. Tudo começou com uma carta anônima enviada a Helena. A carta continha fotos antigas de Marcos com uma mulher desconhecida, em lugares que ele nunca havia mencionado. A mulher era jovem e bonita, com um sorriso radiante e um olhar misterioso. Intrigada e confusa, Helena mostrou a carta a Clara. Juntas, as duas amigas decidiram investigar a identidade da mulher misteriosa e descobrir a verdade por trás das fotos. A investigação de Helena e Clara as levou a um passado obscuro na vida de Marcos. Elas descobriram que a mulher das fotos era Ana, um amor de juventude que ele havia reencontrado em segredo. Ana estava grávida quando Marcos morreu e agora vivia sozinha com o filho deles, um menino de 5 anos chamado Miguel. A revelação da existência de Miguel abalou Helena e Clara. Elas se sentiram traídas novamente por Marcos, que havia escondido delas um filho e uma segunda família. Mas, ao mesmo tempo, sentiram compaixão por Ana e Miguel, que também foram vítimas das mentiras e traições de Marcos. Helena e Clara decidiram procurar Ana e Miguel. Encontrá-las foi um desafio, mas com persistência e um pouco de sorte, elas finalmente conseguiram contato. O encontro foi emocionante e cheio de lágrimas. Ana e Miguel estavam confusos e magoados com a morte de Marcos, mas também sentiram um alívio por finalmente conhecerem a verdade sobre o pai de Miguel. Ao longo das conversas, Helena e Clara conheceram melhor Ana e Miguel. Elas descobriram que Ana era uma mulher forte e corajosa, que havia criado Miguel com muito amor e carinho. Miguel era um menino inteligente e sensível, que se adaptou rapidamente à nova realidade. Com o tempo, um laço de amizade se formou entre as 3 mulheres e o menino. Elas se apoiavam mutuamente, compartilhando suas histórias, suas dores e suas esperanças. A dor da traição de Marcos ainda estava presente, mas agora era suavizada pela compaixão, pela amizade e pelo amor que elas sentiam umas pelas outras. Helena, Clara, Ana e Miguel decidiram seguir em frente juntos. Eles se mudaram para uma nova cidade, onde puderam recomeçar suas vidas e construir um futuro melhor. Helena e Clara abriram um restaurante, Ana se tornou professora e Miguel se tornou um estudante brilhante. A vida nem sempre foi fácil, mas a amizade e o amor que uniam as 4 pessoas eram mais fortes do que qualquer obstáculo. Elas aprenderam a perdoar Marcos, a superar o passado e a construir uma nova família, baseada na confiança, no respeito e no amor verdadeiro. A vida da nova família seguiu em paz por alguns anos. Helena, Clara, Ana e Miguel viviam felizes em sua nova cidade, construindo uma vida juntos e desfrutando da companhia uns dos outros. Mas como em qualquer história, as sombras do passado sempre podem retornar. Tudo começou com um telefonema anônimo que Helena recebeu. A voz do outro lado da linha era rouca e ameaçadora, avisando-a de que segredos sobre Marcos ainda estavam por ser revelados.
Helena ficou assustada e confusa, mas logo decidiu que não cederia ao medo. Determinadas a descobrir a verdade por trás do telefonema anônimo, Helena e Clara embarcaram em uma nova investigação. Elas revisaram antigos documentos, contataram velhos amigos de Marcos e até mesmo visitaram lugares que ele costumava frequentar. A busca pela verdade as levou a um passado obscuro na vida de Marcos, um passado envolvido em atividades ilegais e negócios questionáveis. Elas descobriram que Marcos estava envolvido em um esquema de lavagem de dinheiro e que sua morte não foi um acidente como todos pensavam, mas sim um assassinato premeditado. Ao se aproximarem da verdade, Helena e Clara se colocaram em grave perigo. Os inimigos de Marcos não queriam que seus segredos fossem revelados e estavam dispostos a tudo para silenciá-las. As duas mulheres precisaram ser mais cuidadosas do que nunca, se protegendo e protegendo Ana e Miguel. Após semanas de investigação e perseguição, Helena e Clara finalmente descobriram a verdade sobre a morte de Marcos. Ele foi assassinado por um rival no negócio de lavagem de dinheiro, que o matou para silenciá-lo e tomar o controle da operação. Com a verdade em mãos, Helena e Clara decidiram denunciar os criminosos à polícia. As evidências que elas reuniram foram suficientes para levar os assassinos de Marcos à justiça, e o esquema de lavagem de dinheiro foi desmantelado. A justiça finalmente foi feita, e Helena e Clara puderam finalmente descansar em paz. Elas haviam desvendado os mistérios do passado de Marcos, vingado sua morte e protegido Ana e Miguel dos perigos que os cercavam. A experiência os uniu ainda mais, e a amizade entre as quatro mulheres se tornou ainda mais forte. Elas aprenderam que, mesmo diante das maiores dificuldades, a união, a força e a perseverança podem superar qualquer obstáculo. Com o passado resolvido, Helena, Clara, Ana e Miguel puderam finalmente seguir em frente com suas vidas. Eles se mudaram para uma nova casa em uma cidade tranquila, onde puderam começar do zero e construir um futuro promissor. Helena e Clara abriram um novo restaurante, Ana se tornou professora em uma escola local e Miguel se tornou um estudante talentoso e dedicado. Eles viviam felizes e rodeados de amor, amizade e esperança, prontos para enfrentar os desafios que o futuro lhes reservasse. Anos se passaram desde os eventos turbulentos que marcaram suas vidas. Helena, Clara, Ana e Miguel seguiram em frente, construindo vidas felizes e prósperas. A tragédia do passado havia se transformado em um legado de amor, amizade e força. Helena e Clara se tornaram empresárias de sucesso, gerenciando um restaurante que se tornou um dos mais populares da cidade. Ana era uma professora amada e respeitada, inspirando seus alunos com sua paixão pelo conhecimento. Miguel se tornou um jovem médico talentoso, dedicado a salvar vidas e aliviar o sofrimento dos outros. Apesar do tempo que passou, a memória de Marcos ainda estava presente em seus corações. Elas o lembravam com carinho e saudade, reconhecendo os bons momentos que compartilharam e aprendendo com os erros que ele cometeu. A vida continuou a presentear Helena, Clara e Miguel com novas alegrias. Helena e Clara se tornaram avós, enchendo suas vidas de amor e ternura. Ana se casou com um homem gentil e carinhoso, que se tornou parte da família. Miguel se apaixonou por uma jovem médica dedicada, com quem construiu um relacionamento sólido e cheio de amor. As quatro mulheres, agora unidas por laços ainda mais fortes, observavam com orgulho a nova geração que surgia. Seus filhos e netos carregavam consigo os valores que elas tanto prezavam: amor, amizade, justiça e esperança. A história de A Esposa Desconhecida nos ensina que a vida é uma jornada cheia de surpresas, desafios e momentos inesperados. É uma história sobre a importância de superar o passado, perdoar os erros dos outros e construir um futuro melhor. E você? Já enfrentou traições, decepções e momentos difíceis em sua vida? Como você superou esses desafios? Compartilhe sua história nos comentários e inspire outras pessoas a seguirem em frente. A vida é um presente precioso, e cada dia é uma nova oportunidade para recomeçar e construir algo grandioso.